Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A 30 de janeiro de 1982, o primeiro vírus de computador atacou. Chamava-se Elk Cloner e foi criado por Richard Skrenta quando tinha apenas 15 anos. Por que é que um adolescente quis criar um vírus de computador? Para pregar partidas aos amigos, evidentemente. Nada de estranho para um pirata informático, até porque, atualmente, a maioria dos estudos mostra que os autores de software malicioso geralmente são do sexo masculino e têm entre os 14 e os 25 anos. Fica já o aviso. Em 1982, o Richard Skrenta andava na escola secundária, adorava computadores e tinha um talento precoce para a programação. Hoje, diríamos que era meio geek, meio nerd e tudo terá começado quando recebeu no Natal um Apple II que tomou conta da sua vida. Introducing Apple II, the easy-to-operate home computer. Just hook it up to your TV to create dazzling color displays. Os computadores de Steve Jobs dominavam o mercado doméstico nessa altura e usavam disquetes. Toda a gente partilhava disquetes com software e jogos. A pirataria informática estava em alta e ninguém se preocupava com questões legais. Existiam até clubes para isso. Ora, isso fez o Richard pensar em como poderia usar essas trocas de disquetes para pregar partidas aos amigos. Então, escreveu um programa, o tal Elk Cloner, que quando alguém inseria uma disquete e a abria para ver, por exemplo, que jogo é que estava lá dentro, o vírus ficava na memória do computador. E de cada vez que era inserida uma nova disquete, ela também ficava infectada e levava o vírus para o outro computador. No caso deste Elk Cloner, a malandrice do vírus era apresentar um pequeno poema a cada 50 vezes que se ligava e desligava o computador. Tinha mais umas pequenas brincadeiras, não causou nenhum dano, mas conseguiu espalhar-se amplamente. Claro que já existia um vírus de computador, mas o Elk Cloner foi o primeiro a espalhar-se fora de um computador ou de uma rede onde tinha sido criado. O Richard achava a sua criação hilariante e adorava saber que o vírus tinha chegado a todos os cantos dos Estados Unidos. Felizmente, era um vírus bastante inofensivo e numa altura em que nem sequer existia internet, bastava quase reiniciar o computador para se resolver o problema. E aqui é que está a ironia. É que se o utilizador desligasse o computador quando acabasse de o utilizar, o Elk Cloner nunca teria sido uma ameaça. Mas já se sabe que os seres humanos gostam um pouco de ligar e desligar as coisas. Portanto, o Elk Cloner foi o primeiro vírus a espalhar-se para fora do computador onde foi criado em 1982. Era inofensivo, mas inspirou, infelizmente, muita gente. Em 1990 já existiam 50 vírus de computador conhecidos e foi nessa altura que surgiu o primeiro antivírus. Agora existem provavelmente mais de 50 mil vírus. E também existem cada vez mais programas e métodos de segurança, mas não existe um único antivírus que possa detectar e limpar todos os tipos de vírus. Até porque todos os meses surgem mais uns milhares. Uns são relativamente inofensivos, outros não. Em 2004, por exemplo, o vírus MyDoom infectou em apenas um dia quase 250 mil computadores e detém o recorde do vírus que mais prejuízo causou. Calcula-se que causou danos superiores a 40 mil milhões de dólares, que foi, basicamente, o que Elon Musk ofereceu para comprar o Twitter. Em 2005, surgiu o primeiro vírus para smartphones. Depois, em 2007, o Storm infectou mais de 50 milhões de computadores e a lista continua. Ainda mais agora que estamos todos ligados. Aliás, só para ter uma ideia, estima-se que 90% dos e-mails contêm algum tipo de malware. Por mais inofensivo que lhe possa parecer o título, ou talvez por parecer inofensivo se espalhe mais. Quer uma prova? É fácil. O vírus de computador mais transmissível de todos os tempos tem um nome fofinho e dá vontade de abrir. Chama-se I Love.